Muito obrigada. Vamos lá? Continuem aqui comigo. Quem estava comigo, nós estávamos batendo aquele papo incrível sobre beleza, né? Vamos continuar isso aí numa outra oportunidade. Mas agora nós vamos conversar com uma mulher que passou por um momento que eu acho que é um momento que pior não, porque o pior é a morte, claro, sem dúvida. Acho que a doença de um filho também. Mas essa mulher passou um perrengue, uma coisa brutal, brutal. E eu quero entender como é que ela conseguiu dar a volta por cima. Eu não vou mais perder tempo. Eu vou chamar minha convidada. Obrigada, gente. Vai entrando aí, tá? Vamos entrando aí. Cadê a Letícia? Letícia, cadê você? Não sei se ela tá aqui ainda, vou esperar. Bem, é o seguinte, o que aconteceu com ela é duríssimo. Se acontecer com qualquer pessoa, duríssimo, porque foi em dose dupla. E tem outros componentes. Bom, a história delas, a hora que elas entrar, vocês vão, obviamente, recordar do que aconteceu. Mas, além disso, ela é uma pessoa pública, né? Quer dizer, casada com um cantor e uma pessoa pública. Então, tudo isso toma uma proporção 1 milhão de vezes maior, porque todo mundo fica sabendo. Oi, Letícia, vamos lá. Então, todo mundo fica sabendo e comenta. Ô, Letícia, por favor, me pede para participar, porque senão eu não consigo te ver no meio das pessoas. Vamos ver. Não consigo ver. Pede para participar aí nos dois bonequinhos. Deixa eu ver quem que tá pedindo aqui. Opa, sobe aqui. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Peraí. Cadê? Ai. Uf. Não consigo te achar, porque tem muita gente e confunde. Se você puder pedir para clicar nos bonequinhos, aí eu consigo te ver melhor, porque aqui tá no meio de muita gente. Não consigo. Tô com esse negócio, sempre, muita gente para ficar rodando, é que é chato ficar rodando live. Aí eu acho tão chato quando a gente entra no negócio e fica rodando live na cara da gente, né? Vocês não acham? Eu não consigo achar. Deixa eu ver. Não consigo. Cadê a Letícia? Ô, gente, quero tanto falar com essa mulher. Cadê? Ai, onde que ela tá? Não acho. Alguém acha a Letícia pra mim, por favor, gente? Eu não consigo. Sinceramente. Aí, ó, ela tá aqui, mas eu não vejo. Aí quando eu clico... Ô, Letícia, você consegue clicar aí nesses dois bonequinhos, pedir para participar? E aí você coloca pedir para participar, por favor, para eu te achar? Porque aqui eu tenho a luz do anel, eu chego perto, fica horrível. Fica muito difícil, pera. Não consigo mesmo. Não consigo. Achei aqui, deixa eu ver. Queimou o olho. Nossa, o anel, gente, a luz, fica uma coisa... tem idade. Agora Não foi. tenho mais idade para queimar as pupilas no anel, né? Eu também não consigo, menina. Tá aqui queimando tudo. A pupila, o rosto. Estamos tudo lascado com esses anéis aqui. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Márcia. Tudo bem? Obrigada por estar aqui comigo. Você sabe que, mulher de Deus, eu acordei às 3 horas da manhã, como toda mãe louca, né? E aí fiquei lembrando da nossa live. Aí eu fiquei analisando um pouco a tua história. Quer dizer, o que eu conheço, né, dos detalhes, mas eu pensei assim, só pelo pouco que eu conheço, ela é brutal. Eu imagino para quem viveu isso. Eu fiquei pensando, se a gente vive isso sendo anônimo, já é de uma dor incrível. Agora imagina ainda sendo exposto ao público e todo mundo comentando e ainda tem gente que não sabe do que está falando, botando mais lenha na fogueira. Exato. Mulher, tu tem que ter uma estrutura
É. Como é que faz? Olha, Márcia, eu vou te falar uma coisa muito séria, assim. O que você falou agora de que o problema do ser público é isso. É muita gente falando o que não sabe. Às vezes até pergunta pra a gente fala, só que a pessoa não entende ou distorce, ou realmente não tem a interpretação daquilo que eu tô falando, porque é surreal para quem tá ouvindo. É surreal para mim que vivi. Então, para a pessoa, talvez seja mais surreal ainda. Então, quando foi para o noticiário, né, quando foi para as televisões e tudo mais, eu fiquei um pouco assustada, porque assim, a gente fala uma coisa, só que a gente sabe como é a TV, né? Você principalmente sabe como é a TV. Então, por exemplo, Letícia e Marlon se separam e ela acusa ex de traição. Tipo, eu não acuso, eu constato. Então, tipo, acusação é uma coisa complicada. Porque, tipo, eu não tô acusando, É eu verdade, constatei, Letícia, é né? verdade. Eu tô falando que Acusa, eu né? acredito. Acusa, aí já vem aquela palavra forte. Aí depois passa, aí, tipo, ela era a melhor, foi traída com a melhor amiga. Ela era minha amiga, porque o Marlon era assim, não, ele diz agora que não é melhor amigo, que agora todo mundo diz que não é amigo, que não é melhor amigo, mas enfim, era um dos melhores amigos dele. Então eu fiquei amiga dela por causa dele. Então, tipo assim, todo esse sensacionalismo que aí acontece, porque é normal, a gente entende, é para dar ibope, é para dar a audiência, enfim. Chamar atenção, né? Até explicar que nariz de porco na tomada, menina, eu fico aqui só, tipo, todo mundo, o bebê, como é que tá? Não, eu não estou grávida. Então, tipo, é complicado, porque tem hora que você fala assim, meu Deus, eu acabei de responder e estão fazendo a mesma pergunta, ou então estão, sabe, dá uma distorcida. Mas eu acho que o importante nisso tudo é que, assim, é uma história brutal, como você disse, que me pegou Não, de uma brutal. Deixa eu forma. te falar. Peraí. Eu quero que você corrija tudo que não está de acordo, Sim, tá? sim. Brutal. Uma mulher casada há 15 anos com um homem, que obviamente me parece ainda estar apaixonada por esse homem, porque 15 anos não é a lógica, mas me parecia estar ainda apaixonada pelo marido, Não, eu tentando ter um estava. filho. Hã? Sim, não, que você pediu para te corrigir. Eu era completamente apaixonada e amava o meu marido mais do que tudo nessa vida, Claro. até aquele momento, né? Até um Sim, momento sim, sim. fatídico. Não, estou falando do Sim. contexto. Que ainda Contexto. não, ainda era. Não, Depois, pelo amor de Deus, se você for, te tá com esse anel daqui aí. faz Eu favor, ponho pega um esse anel, eu ringue ponho aí. um anel colado nos seus olhos, se ainda for apaixonada por ele. Você vai Não, ver não. como se fala. Pelo Agora, amor, pelo amor. desculpa, Ó, eu tô arrumando aqui o meu anel, que o meu anel quis dar uma caída aqui, mas tá eu tudo te certo. colo o anel nos olhos se você for apaixonada ainda. Isso mesmo. Primeiro, então o contexto é o É. seguinte: 15 anos de casamento, apaixonada, tentando engravidar, construindo o sonho, então, de ter uma família, mamãe, papai, bebê. De repente, já tinha perdoado traições. Foi aí que algumas mulheres, muitas mulheres, erram, tá? Hoje você sabe disso e Sim. pode falar de carteirinha. E quem não puder falar, tire a primeira pedra, né? Dessa tendência que a mulher tem de perdoar até que, de repente, toma uma porrada que não tem mais tamanho. Bom, depois, além de ter perdoado, tá fazendo fertilização, sonhando com um bebê, 15 anos, não são 15 dias, gente. Apaixonada, descobre que está traída, o marido fala que não quer mais fertilização, não quer mais filho. Como disse a Andressa, que também foi um caso, eu não sei, gente, estou falando pelo que eu li. Andressa, me perdoe se não for verdade, Gustavo também. Mas me parece que também foi assim, caiu de paraquedas, não quero mais, acabou. Ainda descobre que o marido está com uma pessoa que faz parte do círculo de amizade. Meu Deus, é muita coisa, Letícia. É. E a gente não sabe, tipo assim, o que é pior. Chegou um momento que eu pensei assim, porque foram aos poucos, né? Tipo, poderia ter sido tudo de uma vez. Poderia ele simplesmente chegar, quando viu que eu tava lá, que a gente ganhou a fertilização, podia simplesmente chegar e falar, olha, não tô feliz, eu não te falei nada até agora porque eu não tive coragem,
mas não era o que eu queria. Imaginei que você não fosse conseguir. Como você conseguiu, me pegou de surpresa, eu estou com outra pessoa. Eu sei que não é simples assim, mas tipo, estou com outra pessoa, me envolvi com outra pessoa, é fulana de tal ou não, ou só me envolvi com outra pessoa, sei lá, ela tá grávida ou não tá grávida, ou enfim. Tipo, aconteceu isso e eu tô aqui te dizendo que não dá para ter esse filho. Ponto. Porque assim, ó, aí eu teria chance de fazer o que eu quisesse. Eu poderia lutar porque ele me contou a verdade. Eu poderia dizer, não, você tá certo, porque eu não aceito amante, você sabia que eu não aceitava amante. Então, realmente, eu não aceito amante, acabou, parou por aqui, vamos se separar, cada um vai pro seu lado. Tipo assim, Aham. são formas, as formas de fazer as coisas é que eu acho que as pessoas têm que se atentar mais, sabe? Porque se separar, as pessoas têm direito. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Se a pessoa não ama mais a outra, ela não tem mesmo que Lógico. ficar com ninguém. Ué, Se o casamento tá ruim, ela não tem que continuar nesse casamento ruim. é. Se ela já achou que tentou todos os artifícios e não conseguiu, ok. Sabe, tipo, eu não sou nenhuma louca, e agora eu tô mostrando isso no dia a dia, quando as pessoas vão me conhecendo melhor. Tipo, eu não sou nenhuma louca que ele ia dizer isso pra mim, eu ia sair quebrando a casa, matando ele, matando ela, ou sei lá. Sabe, não é de mim, não é o meu perfil. Eu sempre fui uma pessoa muito calma, uma pessoa muito. Eu buscava sabedoria em Deus, porque só Deus pode dar sabedoria pra gente nessa hora, porque a carne muitas vezes fala mais alto, né? Então, tipo, ele viu todos os dias desses 15 anos, eu abrindo mão de ter filhos no começo, quando eu era jovem, para os filhos dele poderem crescer, porque ele tem 2 filhos do primeiro casamento. Então, assim como a minha madrasta esperou eu ter 8 anos para poder ter o filho dela, né? E ela estava com meu pai antes, assim eu também quis esperar. Só que eu esperei até mais, porque o casamento era bom. Porque eu pensava, hoje em dia a gente pode ter filho com 35 anos. Então, se o casamento é bom, se tem parceria, se a gente gosta de viajar, fazer as coisas juntos, então, Peraí, vamos lá. mas ô Letícia, me fala uma coisa. Você, de verdade, fala a verdade pra mim. Sim. Você não percebia nada que esse casamento não estava legal? Não. Hoje eu penso que eu estava vivendo numa dimensão paralela. Sabe? Tipo assim, eu devia viver num mundo paralelo, numa dimensão paralela. Porque assim, ó, casamento bom, pra mim, é quando você tem parceria, quando você gosta de estar com a pessoa, quando não tem brigas, entendeu? Porque a gente nunca foi de brigar. Eu e o Marlon, a gente nunca brigou de se magoar, sabe? De se ofender. No começo, ele veio bem traumatizado de um outro relacionamento, onde tudo que ele falava era gritando, tudo era brigando. E eu falava, olha, fala baixo, porque comigo não é assim. Se você gritar, eu não vou te entender. Então, calma. Quando você se acalmar, você fala comigo. E aí ele foi se adaptando e a gente foi ficando assim. Uns tempos atrás, antes do Power Couple, a gente estava um pouco assim, eu já estava um pouco de saco cheio, né? De sempre, tipo, tentar conversar e tal. Então, se ele desse, eu devolvia. Sabe? Tipo assim, deu uma grosseria, eu devolvia a grosseria. Aí, graças a Deus, apareceu a oportunidade de Power Couple e eu falei, Marlon, olha só, a gente vai para um programa de televisão onde não adianta a gente tentar fazer um personagem. Então, assim, esse papo nosso tá muito ruim, sabe? Você fala e eu falo também, não é legal. Então, já vamos começar de hoje, que a gente aceitou o convite, a mudar o nosso jeito. Porque assim, ó, lá nós vamos precisar lutar nós dois, lá nós vamos depender um do outro. Não é o que você faz ou o que eu faço, é o que nós dois fazemos. Eu falei assim, a gente vai pra televisão pra ficar um batendo boca com o outro? Eu falei, a gente nunca fez isso em 15 anos. Eu falei, agora que você tá com essa crise, que aí teve uma tal de crise dos 40 e começou a achar que não... Sabe, eram esses os problemas que a gente tinha. Tipo, crise dos 40 Então, dele, mas olha, mas a conversinha fiada, afetividade entre vocês era a mesma? era Porque a mesmo. mulher, dentro, ela percebe se o homem está mais frio, o Então, sexo era o mesmo, tudo era ó, igual. o sexo não era o mesmo por minha causa. O sexo para ele, o Marlon ele tem um negócio com o sexo que não tem explicação. Tanto que não adianta. É 1, 2, 3, 4, 10. Hoje eu sei que, tipo, nada. Antes eu já sabia que o problema não era comigo. Mas hoje eu sei que, tipo, ele nunca ficaria satisfeito. Eu poderia transar com ele todos os dias, porque ele me procurava, assim, todos os dias. Ele tinha desejo em mim, ele me procurava, assim, de eu falar, Marlon, dá um tempo. Sabe? Tipo, não precisa todo dia. Que isso? Parece que tava querendo até autoafirmar, sei lá eu, o que ele queria. Porque eu falava, não é possível que todo dia você quer.
Mas tudo bem, eu fazia dentro das minhas Quer possibilidades. dizer, ele é sexualmente muito ativo, mas não é viciado em sexo. Fica per... Aí eu já não posso te dizer. Comigo ele me procurava muito, né? O que talvez seja normal para um casal que tem tesão um no outro. Mas E aí eu. você falava, não. O que acontece? Em 2016, quando eu perdi. Porque assim, ó, no começo eu e o Marlon era muito sexo. Aliás, a gente começou por sexo. Entendeu? Não tinha sentimento, era sexo, tesão puro. Então, beleza, era todo dia se deixasse. Aí depois, em 2010, eu coloquei um anticoncepcional que me deixou também muito, muito sexual. Então, tipo, era toda hora de ele ter que dizer, ó, dá um tempo também você, porque, né, esfola, não é assim que funcionam as coisas. Então, tipo, até 2013, mais ou menos, 2014, quando eu tirei esse remédio, a nossa vida sexual sempre foi muito ativa. Só que quando eu tirei esse remédio, e aí foi baixando os hormônios, eu tive uma menopausa hormonal, engravidei em 2016, tive 2 abortos espontâneos. A mulher, quando ela perde um filho, só a mulher sabe o que é perder um filho, ou querer ter um filho e não ter, sabe? Então, Nossa, é um vazio, é uma coisa que mexe com a estrutura. e tipo assim, o sexo, na hora daquela dor, é a última coisa que você quer saber na vida. Ou então você faz o sexo só para ter o filho. É no dia da tabelinha ali que é é foco. É, Entendeu? você tá na vibe de ser mãe, não mulher, né? Sim, então eu tava nessa vibe. O que aconteceu? Quando eu perdi os bebês, eu dei uma apagada. Eu sempre tive um ring light desse dentro de mim. Onde quer que eu ia, tipo, eu sempre fui muito alegre. Só que quando perdi a primeira, ele deu aquela apagada, deu um tilt. E quando voltou, voltou pouca luz. Quando teve a segunda, apagou tudo. E dentro de mim, eu precisava tratar isso. Eu sempre fui em terapia, psicólogo, curso de autoconhecimento. Tudo que eu podia fazer para melhorar, eu fazia. Só que eu acho que mudou alguma coisa dentro de mim, realmente. Mudou meus hormônios, o médico me machucou, o último Muda, médico. muda, muda, muda. Aí Claro, tipo, deu endometriose, aí começou um monte de coisa. E não assim, tem no Power como. Couple, eu nunca fui uma E mulher de você vaidade. acha, Letícia, que ele tinha conhecimento, que eu quero dizer é verbal, foi explicado para ele, olha, cara, eu estou passando por um momento muito complicado, emocional, e que ele não teve compreensão com isso? Eu acho que ele teve compreensão. Eu acho que ele teve. Eu acho que teve essa conversa verbal. Ele percebeu, ele viu em mim. Ele viu que algo mudou dentro de mim. E ele sabia que era por causa do filho e não por causa dele. Eu sempre achei ele lindo, eu sempre achei ele talentoso, eu sempre o admirei como profissional. Como homem, como você comentou, teve as outras traições. Eu perdoei. Eu perdoei de verdade. Cada vez que eu perdoei de verdade e confiei 100% de volta. Só que, assim, coisas do dia a dia, por exemplo, o Marlon, ele abre muitas empresas, ele faz muitos negócios, e ao mesmo tempo que ele faz muita coisa, ele não consegue fazer nada realmente sólido. Então, tipo, a traição não fez eu perder a admiração por ele, porque eu achei que ele tinha melhorado, que ele tinha evoluído. Mas tinha a parte financeira, que a gente tinha alguns problemas financeiros. Tinha a parte de eu ver que ele não conseguia, tipo, abrir uma empresa, focar nela e levar essa empresa para as alturas com todo o potencial que ele tinha, porque é um cara muito capaz, é um cara muito, muito criativo. Mas, enfim, ele não conseguia. A realidade é que ele não conseguia, tipo, cumprir com algumas coisas que, para a mulher, eu posso estar sendo machista de repente, mas tipo, eu tinha o meu estúdio de pilates, eu tinha de onde tirar o meu sustento. A gente mora com a minha mãe, morava com a minha mãe, no caso. Então, tipo, eu não tinha essa preocupação do... A gente tinha que ajudar a minha mãe aqui, mas o grosso, quem bancava, era a minha mãe. Então, tipo, a gente não tinha essa preocupação, a gente não Mas tinha... escuta, eu vi uma entrevista sua que parece que ele falava para você, vai trabalhar. Eu não vou... Segundo a entrevista, eram palavras suas. Como é que foi isso? O que acontece? Chegou a pandemia. Eu tenho um estúdio de pilates que é desde 2005, ele tá lá, aberto, é meu. Eu dei aula há 3 anos. Depois disso, por causa da vida dele, que a família dele é de Santa Catarina, a minha de Bebedouro, tinha muito show. Alguns eu ia junto. Então, assim, eu não conseguia mais ir dar aula com a frequência que eu tinha que dar. Então, o que eu fiz? Coloquei instrutoras lá para dar aula no meu lugar, entendeu? 2 de manhã, 2 da tarde, e administrei. Administrei o meu estúdio de pilates até esse ano, onde, tipo assim, eu nunca precisei, Márcia, acordar, graças a Deus, sabe? Eu agradeço a Deus que eu nunca precisei acordar às 6 horas da manhã e voltar às 6 horas da tarde.
sabe? Eu podia fazer a minha administração no meu estúdio uma vez por semana, ir até lá, fazer pela internet, enfim. Fazer de casa, home office. E eu sempre tive meu sustento. Eu nunca fui uma esposa cara pro Marlon. Eu nunca fui uma esposa que pedi bolsa, porque eu não tenho essa vaidade. Entendeu? Então aí entra a parte que ele reclamou de mim. Ah, você não está trabalhando. Toda empresa que ele abria de sócio comigo. Por quê? Era a ideia dele, ele ia entrar, ele ia fazer a empresa funcionar e ia me colocar para trabalhar com ele. Então a gente trabalharia junto, nós cresceríamos junto. Isso não acontecia, porque não chegava no ponto onde eu podia entrar. Aí já abria uma outra empresa, por exemplo. Aí o meu Pilates eu não precisava ir lá. Eu tenho meu sustento mensal bonitinho, tanto que eu segurei a barra muitas vezes, porque cantor sertanejo ou cantor de qualquer tipo, eles dependem de show, eles dependem de fluxo de show, eles ganham dos outros trabalhos que eles têm. Então, tipo, não era uma coisa fixa que ele tinha. Já eu tinha o meu fixo, eu tinha o meu valor que eu sabia que tinha todo mês. Então, assim, ele começou a achar desculpas. Então, veio a pandemia, eu fiquei muito ansiosa, porque a minha melhor instrutora, que é meu braço direito, engravidou, teve que sair, eu já tive um baque. Aí veio a pandemia, fechou. Eu fiquei 4 meses de portas fechadas sem ter uma renda, sem ter uma entrada. Então eu fiquei ansiosa, eu tive crise de ansiedade. Então eu fui numa psiquiatra e pedi, me dá alguma coisa para segurar essa ansiedade, porque eu não aceito depressão, eu não aceito essa loucura. E aí eu comecei a tomar ansiolítico. Não podia sair de casa, porque minha mãe ela é idosa, hipertensa e diabética. Então eu não podia colocar minha mãe em risco numa coisa que eu também não tinha que ir lá. Então, realmente, eu fiquei em casa assistindo série. Como a maioria dos brasileiros talvez ficou naqueles 4 meses. E vocês aí também, que tiveram Todo mundo, grande. Então, é isso. O que eu ia fazer? Eu ia enlouquecer? Então, Mas assim, então, da onde vinha essa agressão? Porque isso é uma agressão, né? Isso é uma ele está te agredindo já. é uma cobrança, de repente, que ele sabia que eu não tinha o que fazer. Aí ele falava assim, ai, faz alguma coisa na internet, então. Ah, então vamos abrir uma loja online. Ah, então faz não sei o quê. Eu falava, Marlon, faz o teu, entendeu? Porque assim, até agora eu segurei. É tua vez de segurar. Se você tá me dizendo o que fazer, é porque você sabe o que fazer, então faça e me ajude. Entendeu? Eu tipo, não me ligava muito com isso. Para mim, não era um problema tão grande. Era uma coisa que a gente resolvia na conversa. Aí ele falou, ah, você tá muito desleixada. Vamos na academia comigo. Eu falei, Marlon, não vou na academia. A academia tem coronavírus também e eu não gosto de academia. Não é de mim. Você casou comigo sabendo que eu não era vaidosa, que eu não ligava para marca, que eu não ligava para maquiagem. Mas que eu é não ligava 15 anos para descobrir isso, não? Oh, não, mas ele sabia disso. Talvez estivesse incomodando ele há milhões de anos, ele não conseguiu me mudar, de repente, eu não consegui mudar também. E isso pode ter sido, sei lá, um copo que foi enchendo e transbordou. Mas balela. Hoje a gente sabe que tudo isso é balela, que a história de eu não estar trabalhando, de eu estar tomando muito remédio, de eu estar desleixada. Isso tudo era desculpa, entendeu? Que ele tentou dar para justificar que ele estava se separando ali porque ele tinha se enfiado numa enrascada. Que a gente só saberia dessa enrascada mais para frente. Que para ele talvez não seja uma enrascada. Para ele talvez seja uma paixão enlouquecedora. Para ele talvez seja uma nova vida com uma pessoa semelhante a ele, que é narcisista como ele, que é vaidosa como ele, que ama academia, que acorda de manhã e se maqueia, passa o dia inteiro se maquiando, tipo, se cuidando, tem as melhores roupas, os melhores sapatos, os melhores tudo. É uma pessoa impecável, entendeu? A pessoa que ele tá é impecável. É uma pessoa que, tipo assim, ó, tá com a unha feita o tempo todo, tá com o cabelo feito o tempo todo. É como ele também gosta. Ele marcava salão para nós, entendeu? Então ele tem essa vaidade exacerbada também. Ele tinha que ir na academia todo dia. Então ele me chamava para ir, eu falava, não quero. Às vezes ele ia no cabeleireiro e eu não ia. Não por desleixo, é porque, gente, eu sempre priorizei aquela beleza que vem de dentro, aquela que não perece. Porque Agora, a exterior é fácil resolver. Letícia, enfim, você passou por tudo isso, não é? Você não tem que se justificar para nada nem ninguém, isso não importa, né? É sua história, é sua vida e tal. Mas eu quero saber o seguinte: quando você olha para a sua história, né? Onde foi que você errou? Eu tenho certeza hoje, absoluta,
que eu errei quando eu anulei a minha vida para viver a vida dele. Eu errei muito quando eu perdoei a segunda, a terceira, a quarta. A primeira eu não errei, porque eu acho que a primeira vez a gente deve perdoar, a gente deve tentar. Hoje em dia o mundo tá muito complicado. No meu caso, o meu marido é famoso, era famoso, era bonito, o pessoal achava que ele era rico, porque via onde a gente morava. Então, tipo, a mulherada não quer saber. Elas acham que homem bom é homem casado, porque ele tá casado, então alguma coisa boa ele tem. Não, e também é famoso, nem interessa tanto o dinheiro, né? Menina, depois eu descobri, no decorrer das minhas traições, que o dinheiro era bem importante, sim. Aí eu explicava para as mulheres, ó, sai comigo, que vocês estão saindo com a pessoa errada. Porque se vocês estão olhando pro que aparece na Caras, pro que aparece na televisão, é comigo que vocês têm que sair. Eu sempre fui, assim, muito fria nesse ponto. Eu chorava na hora que eu descobria, sozinha. Eu orava, pedia sabedoria para Deus, e aí eu ia fazer alguma coisa. Eu nunca fui assim, ele me traiu, ai, que bonitinho, coitadinho, ai, te perdoo, 100% confio em você e seguimos a vida. Não é assim. Eu não quebrava tudo, mas eu fazia a parte psicológica que, tipo, para mostrar para ele que aquilo era errado, entendeu? Só que o meu erro foi esse. Foi perdoar, não saber quando parar de perdoar. Ou, na verdade, perdoar sim, porque perdoar não é para mim uma opção, é uma obrigação, mas saber a hora de não aceitar mais. Tipo, não tem jeito. A pessoa não quer mudar. É o jeito dela. Então, mas por que você perdoava? Você perdoava porque você acreditava que ele fez aquilo no oba-oba. Numa noite nada mais, sabe? Eu sempre, desde o começo, eu não casei enganada. Eu sabia muito bem como o Marlon era, soube que ele traiu as outras mulheres dele, porque eu sou o terceiro casamento. Então eu sei que ele traiu as outras duas. Então eu não casei enganada. Isso aí, se eu falar, é hipocrisia minha. Eu sabia. Mas eu sempre tive a esperança de que ele ia mudar. Segundo erro. Segundo erro. Achar que a pessoa vai mudar. Achar que ela pode mudar. Se ela quiser mudar, ela muda. Mas a questão é, se a pessoa não quiser mudar, ela não vai mudar. E é uma coisa dela com ela. Isso. Mas eu achava que não. Eu achava que eu era capaz, de alguma forma, ajudá-lo a mudar. Entendeu? Então, esse segundo erro. Ou o terceiro já erro. Então, tipo, eu tive vários erros. Tive erros também nesse ponto. De falar, não, eu não sou vaidosa e pronto, acabou. Então, tipo, quando eu fui pro Power Couple, eu gostei da brincadeira. Então eu saí de lá fazendo babyliss, saí de lá me maquiando para sair às vezes na rua, tipo, fazia coisa. Eu sempre fiz mão, pé, depilação, essas coisas básicas de vaidade eu sempre fiz. Mas, tipo, de repente eu podia ter tentado ser mais. No começo eu tentei, fiz um monte de furo na orelha, menina do céu. Gangrenou tudo, não era pra ser. Não era você. Não era você. Não era eu. Isso, não era eu. Bom, os dois erros, né, que você cometeu, do que é que você, hoje, você olha, o que doeu mais em tudo que aconteceu? O que doeu mais foi ele ter alimentado o meu sonho de ser mãe. Isso me doeu mais. Ele sabia que ele estava com alguém, entendeu? Ele sabia, eu não sabia, mas ele sabia que ele estava com uma pessoa. Então, assim, ir no médico comigo, dizer para eu não protelar mais, ele foi junto comigo. Eu e ele estávamos juntos no médico. Cada exame que eu fiz, que a gente sabe, quem já fez, né? Você fez, você deve ter feito esterossalpingografia, esteroscopia, e são exames horrorosos, são exames invasivos. Horrorosos, terríveis. Então, tipo, ele foi comigo em cada um deles. No último, ele entrou comigo, porque eu enchi o caneco de Zolpidem, porque eu não queria sentir aquela dor, eu não queria sentir aquela invasão. Aquilo me traumatizava. Então, eu pedi para o médico, deixa o meu marido entrar, para você dizer para ele se a sinéquia... Porque o médico tirou a sinéquia no exame. Então, eu falei assim, eu não lembro de você, se você me falou se tirou ou não. Ele pode entrar? Ele entrou, ele segurou a minha mão. Então, tipo, ele sabia, eu tava com as roupinhas todas das outras gestações, tirando elas de onde estava guardada, porque eu falei, eu vou pôr isso para movimentar, sabe? Deus vai agir, Deus vai fazer, sabe? E eu fui lá e fiz minha parte, eu e ele, juntos. Bom, peraí. Alguém aqui escreveu aí, você não perdeu, você se livrou. Segundo palavras de Joelma, Joelma diz que às vezes a gente não perde, a gente se livra. Mas eu não sei. Não, mas peraí. Então, olha, Letícia, peraí.
Desculpa, eu passei minha vida fazendo programas discutindo as relações pessoais. Sim. É como você disse, se apaixonar por outra pessoa é normal. Uhum. O casamento não está mais agradando, satisfazendo, é normal. Só não é normal a pessoa alimentar o sonho de um filho e junto, entendeu? Já estando, porque você acredita que nessa época ele já tinha um vínculo com essa outra pessoa. Eles negam, né? Eles negam, eles tentaram fazer, não sei se foi processo ou se foi ação para me calar os meios de comunicação, calar um repórter que noticiou que ela poderia estar grávida, porque ele recebeu essa informação e etc e tal. Então, tipo assim, eles tentaram calar a gente de alguma forma. Eu acredito que por causa disso, porque o Bruno, que é o ex-esposo da pessoa que está com o Marlon, né? Ele pegou uma mensagem entre eles há 8 meses atrás. Mas a mensagem estava num nível que mostrava que já estava antes. Entendeu? Que demonstrava pelo teor da conversa que já estava vindo de antes. Então, tipo, eles podem negar, mas eu sei hoje que sim, ele estava com outra pessoa. Então, assim, isso para mim que doeu. E você perguntou para ele, quando ele te falou, olha, não dá mais, eu não estou feliz. Você não perguntou para ele, mas por que você me deixou, então, construir esse sonho? 1000 vezes eu perguntei. Porque ele falou, porque também era o meu. Eu falei, como assim era o seu e não é mais? Era, mas não é mais. Eu não quero mais ter filho. Você pode ter filho com outro. Você não precisa desistir do seu sonho. Eu falei, quê? Nós passamos 15 anos e os últimos meses a gente tinha relação sexual para engravidar, entendeu? Sem cuidado. A gente estava com a fertilização encaminhada. Então, tipo, ele sabia que mais cedo ou mais tarde, de alguma forma, a gente ia conseguir essa fertilização. Talvez na cabeça dele, ele achasse que não. Eu não sei o que, eu não posso dizer o que está dentro da cabeça da outra pessoa. Claro. Eu fico tentando conjecturar aqui, entendeu? Que ele, de repente, a hora que viu, porque ele falou para mim, se não fosse fertilização, eu não ia me separar agora. Eu estava pensando nisso, eu falei, mas peraí, você estava pensando nisso e não me falou? Eu falei, você está chegando agora e se separando sem me dar chance de luta, sendo que eu nem fiz nada, era uma chance para nós dois que você teria que dar, no caso, perto de tantas outras que eu dei. E ele falava que não, que ele já tinha tomado a decisão dele, que era aquilo mesmo, e que ele não ia voltar atrás. Eu falei, tá bom. Eu falei, tá, então tá. Mas por quê? Aí ele falava tudo aquilo, eu falei, não, isso não é motivo para se separar. Você tem alguém? Você se apaixonou por alguém? Eu vou entender. Por quê? Eu te expliquei. Eu não aceito traição. Eu não aceito amante. Então, se você disser pra mim que tá 1 semana com uma pessoa apaixonado por ela, acabou. A gente para por aqui, tá tudo certo. Explica porque você não quer o filho. Dá pra entender. Tipo, eu vou entender porque você não quer o filho. Eu vou entender o que tá acontecendo. Ou então, não vou entender, mas vou aceitar. Sim, mas você... Tá tudo bem. A verdade liberta. A verdade liberta. Eu sempre disse isso pra ele. Marlon, ele assim, eu tô sendo o mais sincero possível. Falei, desculpa, você não tá. E quando ele disse, um dia você vai entender, dentro do meu coração eu senti, meu Deus, ele engravidou alguém. Só que eu pensei, deve ter sido uma noite nada mais e ele engravidou alguém. E deve ser isso que ele não tá querendo me dizer. Mas tudo bem, um dia eu vou ficar sabendo. Então, pra mim, eu até falei, deve ter alguém. Marlon, se tem alguém, me fala. Me fala pra eu não saber por outras pessoas. Não fala, porque querendo ou não, nós somos públicos. Você me tornou pública quando você falou na Fazenda que eu tinha me traído. Então, tipo, não é nem porque eu quero. É uma coisa natural, ué. Entendeu? Eu falei, somos pessoas públicas, eu vou ficar sabendo. Uma hora as pessoas vão saber que a gente se separou, e aí vai começar a vir uma enxurrada de coisas que você poderia estar me dizendo agora. Ele, não tenho nada que dizer, não tem nada a ver, eu te amo, não é por falta de amor, é porque eu não estou feliz, eu não me vejo com você daqui 15 anos, nós não construímos nada. Tipo, nós construímos sim um monte de coisa, mas ele acabou com as coisas no decorrer do tempo. Entendeu? Então, tipo, não é por minha causa. Não era eu que tinha conta fixa e uma história e filhos. Porque, gente, ele tem filhos, ele tem responsabilidade com os filhos. E eu nunca me opus a isso. Pelo contrário, eu também sempre pus os filhos dele como prioridade. Então, bom, peraí, deixa eu te falar uma coisa. Acabou o casamento, acabou o sonho, né, da maternidade nesse momento, não é? Porque o sonho deve continuar enquanto você tiver vontade. Eu tive filho com 50 anos, então fique tranquilo. Agora, como é que... A dor foi dilacerante, eu imagino. Você sofreu... Como é que você sofreu? Como é que foi o seu processo de sofrimento? No dia
no dia que eu mostrei a surpresa para ele, ele disse que não achava que era a hora, que o casamento não estava bom, eu mascarei o sofrimento. Então, o que eu fiz? Eu fui caminhar, chorei, voltei. Ficamos 2 dias meio que normal. No sábado à noite, quando ele chegou e começou com a conversa mesmo de falar que era separação, aí eu não sei nem explicar o que eu sofri. É uma dor que ela transcende o emocional. É uma dor física. Era uma coisa assim que eu falei, peraí, deixa eu ver se eu tenho meus remedinhos aqui, porque eu vou tomar um monte, não para morrer, mas para segurar aquela onda de sofrimento que estava vindo. Então eu tomei uns 3 passos lá e falei, não, vou ficar zen, vou tentar. Chorei a noite inteira. De manhã, quando ele falou que era isso mesmo, e começou a arrumar as coisas dele, depois do almoço, que ele almoçou comigo e com a minha mãe normalmente. Depois do almoço, quando ele começou, ainda fiquei 2 horas, eu acho. Ele sentado aqui na sala comigo e eu falando tudo. Tipo, Marlon, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Marlon, não faz isso. A minha primeira reação foi pedir, implorar, falar, não faz isso. Se você sair de casa, Marlon, não vai ter volta. Sabe? Tipo, são 15 anos que você vai simplesmente descartar como se não fosse nada. E eu falei, pelo amor de Deus, tem isso, tem aquilo outro, nosso filho. Eu cheguei até a pedir um espermatozoide para ele, de tão desesperada que eu tava. Sabe, com o meu sonho e tudo mais. Eu falei, não, me dá um espermatozoide, então. Ele falou assim, não, mais um filho aí solto no mundo. Eu falei, mais um filho solto no mundo? Como assim? Vai estar comigo, sabe? Tipo, você não precisa nem... Ah, não, mas eu não quero responsabilidade. Eu falei, tá bom, não precisa, só quero espermatozoide. Sabe? Porque é a única coisa que eu preciso agora, porque eu tenho a fertilização, eu tenho o meu sonho. Ele, mas não seria pior? Aí começou a tentar argumentar que seria pior se eu tivesse grávida. Eu falei que não, porque eu teria meu filho. E aí dane-se ele, sabe? Tipo, sei lá, o que estava doendo era o filho. O que estava doendo era também perder a pessoa que estava ali todo dia comigo. A tua história. Tipo, de manhã, todos os dias de manhã, quando eu acordava, ele andava acordando mais cedo que eu. Então, quando eu acordava, eu assoviava, ele ia lá e a gente dava abracinho, sabe? Eu falava abracinho, abracinho. Se ele não escutava, eu mandava no áudio do WhatsApp, ele ia lá e a gente se abraçava. Tipo, a gente comia junto. Ele cozinhava no domingo para mim, para minha mãe. No meio da semana também, ele falava, eu que vou cozinhar, vou fazer uma jantinha para nós. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele sempre foi muito disposto. Então, tipo, ele fazia tudo. Eu já não fazia mais nada. Sabe Então, quando você mas se aí, deixa? bom, aí você sofreu Aí sofri de como... morrer. Ele saiu, eu sofri de morrer. Eu saí daqui com uma crise que eu não sabia crise do que era. Eu saí daqui cega. Eu falei, eu não vou ficar aqui assistindo você arrumar mala. Desculpa. Eu não vou ficar. Peguei uma roupa de qualquer jeito, a primeira roupa que eu vi na frente. Falei, tem alguma coisa pra pegar no carro? Pega. Tô vazando, tô indo embora. Faz o que você quiser aí. Tchau, entendeu? E aí eu fui pra casa de uma amiga minha. E a hora que ela me viu, ela achou que tinha morrido alguém. Diz ela que ela começou a pensar assim, ó, meu Deus, eu vou ter que ir E atrás de tinha, velório, né? alguém E morreu. tinha morrido o teu relacionamento, né? Tinha morrido. Eu tava no luto mesmo, tipo, morreu, acabou de morrer. E aí, graças a Deus, encontrei amigas que, assim, me deram colo. Elas me abraçaram. Mas elas falaram, acorda, acorda. Agora você pode ver. Você achava que o teu casamento era lindo, mas aqui de fora a gente via isso. Sabe, você não precisa disso, você é isso. E você tem a tua vida pela frente e tal. E eu escutava aquilo e falava assim, ó, mas eu não quero saber disso. Eu quero meu casamento, eu falava, né? E todo mundo, não, você é louca, para com isso. Ou é uma âncora que tava te levando para baixo no meio de um mar revolto que você tava lutando. Tipo, você ia morrer afogada, cara. Fica feliz. E eu não conseguia. Só que assim, aquela exortação, sabe? Elas me colocando pra cima, e me dando a realidade, jogando a realidade na minha cara e tal. E aí eu sofri. Sofri uma semana de não comer. Eu não conseguia comer sozinha. Eu não gosto nem de lembrar. Eu não gostava de comer só. Eu nunca nem chorei, porque eu nunca lembrei disso, sabe? Eu nunca lembrei desse sofrimento. Eu nem lembrava mais. Porque foi assim, foi horrível. Eu não conseguia comer, porque eu não conseguia comer sozinha. Então, quando eu tava muito fraca, eu comia uma maçã, eu comia um iogurte, sabe? Assim, só pra comer, sabe? Eu fiquei à base de remédio. A primeira semana ali, eu tomava remédio, sim. E chorava muito, chorava dia e noite. Não conseguia parar de chorar, não conseguia parar de pensar, sabe, em tudo que estava acontecendo. E foi horrível. Eu nem queria estar lembrando dessa dor, porque eu já tinha superado. Mas é bom.
É bom E a dor, pra jogar. ô, Letícia, eu não sei se você teve essa sensação, mas não Aqui tá parece caindo quando chuva. você acorda Eu não que a sei se vocês dor é. estão ouvindo. Hã? Eu vou fechar a porta ali porque tá chovendo muito e vocês não Ah, vão tá, ouvir eu fecha falar. lá, fecha lá. É, gente, é incrível, né? Ah, Nós é. mulheres. Respirar. Não, você tem a sensação que às vezes a dor chega a ser física, não é? Sim, sim, Que dói física. o E assim, coração às vezes eu assim, não aperta, não conseguia. tem? Apertava e eu tentava sair de casa, porque assim, eu fiquei na casa. Eu fiquei com tudo. Eu fiquei com as roupas, porque ele fez uma mala para uma semana. Ele fez uma mala como se ele estivesse indo passear. E ele foi. Ele foi para Florianópolis, ele foi para Criciúma. Ele não tinha que pensar naquilo que ele estava fazendo, mas eu estava aqui. Era eu que estava na cama, era eu que estava na casa. Então, assim, eu queria sair de dentro de casa. Aí eu ia na casa das minhas amigas e não queria contar para minha mãe. Porque minha mãe sempre teve o Marlon como um filho. A minha família deu chances para o Marlon junto comigo. O meu pai, a minha madrasta, a minha família de tias, que sempre receberam ele lá no interior de São Paulo, com todo amor e carinho. Então, tipo, a minha mãe, eu não queria contar para minha mãe. Porque se minha mãe me visse chorar, se minha mãe me visse sofrer daquele jeito, era capaz dela morrer. E eu pensava, gente, não quero isso para os meus pais. Eu vou poupá-los disso. Então, com quem eu contei no começo? Com as minhas amigas e com a família dele. Eu tive muito apoio da família dele, dos filhos dele, da irmã dele, da mãe dele. Eu recebi realmente muito colo deles, sabe? Muito apoio deles. Eles falavam, Lê, é a chance da tua vida, sabe? É meu filho, a minha sogra falava, a Duda falava, é meu pai, a Fábio é meu irmão, eu amo ele, a gente sempre vai amá-lo, mas o que ele fez não tá certo, e assim, você não precisa disso. Então, Lê, segue a vida. Porque Isso foi me porque fortalecendo, cruzou aí um sabe? limite entre o humano e o cruel, né? É, mas eu não sei se ele tinha essa consciência da crueldade, porque aí eu até postei nas Provavelmente minhas redes não, né? sociais. Provavelmente É, não. provavelmente não. Eu postei nas minhas redes sociais, o dia que eu cheguei aqui, que tinha uma roupinha na televisão, né, que ele tinha deixado, que eu não sei qual foi o objetivo, mas enfim, a roupinha da surpresa e tal. E eu, quando eu cheguei da casa da minha amiga, eu fiquei chocada com aquilo e eu gravei um vídeo para ela falando, chorando e falando, olha isso, eu não tô entendendo nada. Eu posso ter filho com outro, mas essa roupa tá aqui por quê, sabe? Tipo, ele não quer ter filho, mas o que é isso? E eu fiquei muito... Aquilo foi um pouco da demonstração do sofrimento que eu tive. E quando eu falei, depois de tudo, que eu resolvi colocar nas minhas redes sociais, eu só coloquei aquele vídeo, porque assim, ó, eu não tinha como explicar a dor. Então eu coloquei a dor que eu senti. Não para chocar as pessoas, não para ninguém ficar com pena de mim. Eu não sou vítima, em momento algum eu sou vítima, porque eu também estava casada, eu também errei. O casamento não acaba por uma pessoa, o casamento acaba pelas duas pessoas, entendeu? As duas pessoas erram, não tem uma que errou. Sim, Talvez uma errou mais, outra você menos. errou perdoando sinais evidentes, né, Letícia? Na verdade, eu acho que eu ignorei os sinais. É. É porque ele não mostrava para mim, Márcia. É aquilo que eu te falei. Ele continuava dizendo que me amava. Eu deixo até hoje no meu Instagram. Você acreditava no discurso e não nos fatos. Porque Não, os mas os fatos, o discursos. único problema era financeiro. Não tinha outros fatos. Era pandemia. Eu não sei aonde que ele achou tempo para me trair. Ele deixava o celular do meu lado, com a senha para eu pegar a hora que eu quisesse. Então, se um homem que faz isso, você vai achar que ele está fazendo alguma coisa errada? É aí que tá. Eu não. O celular dele ficava do meu lado, eu com senha, tinha minha digital no celular dele. Quando foi que você descobriu, então, esse relacionamento dele, já que na época quando ele separou, ele negou? Quando você descobriu que era com uma pessoa que você conhecia, qual foi a tua sensação? Então, aí entra a parte dos 10 dias que eu sofri de morrer, né? Que eu sofri de achar que eu fosse morrer. E aí eu fui para um curso de autoconhecimento, porque eu falei assim, eu não aceito isso para mim. Eu não aceito mais chorar, eu não aceito mais isso, eu tenho que entender o que eu errei para não errar de novo. Eu tenho que ir lá me reencontrar. Fui, fiquei 7 dias imersa, voltei preparado para tudo. Tipo assim, eu voltei preparada para tudo. Eu sabia que ia aparecer alguma coisa, que ia aparecer coisas, não sabia o que, nem com quem, mas eu sabia que ia aparecer. E aí, quando eu cheguei, eu tive, né, uma conversa com a minha sogra, e ela falou assim para mim, Lê, porque os meus seguidores já estavam percebendo que tinha alguma coisa errada. Porque quem estava junto 24 horas por dia, de repente fazia 15, 20 dias
que não estava perto, e eu indo para um curso de autoconhecimento e tal, e eu tentei não falar ao máximo. Quando eu voltei, ela disse, Lê, eu acho que você tem que falar para os seus seguidores que vocês se separaram, que acabou, porque vai que acontece alguma coisa, vai que ele, de repente, tem alguém mesmo. Então, pelo menos os seus seguidores já sabem que vocês estão separados e tal. E eu fiz uma live que não queria ter feito, meio que fiz no meio da live da Fazenda que eu faço todo dia, para ficar bem confuso, para só os meus seguidores entenderem. Ficou repetitiva, porque eu fiquei respondendo as perguntas deles e tal. Contei o mínimo possível. Enfim, foi pro Balanço Geral. O Balanço Geral descobriu essa live, alguém deve ter mandado para eles, enfim. E eles me ligaram avisando que eles iam noticiar a separação, não, né, não me perguntando se eu queria ou não, só avisando, ó, tá na rede social, é público, e eu respeito a mídia, eu entendo que eu realmente, a partir do momento que eu tornei público, ficou público. E aí eles perguntaram se eu queria me pronunciar. Como eu já tinha, quando eu fui pro curso, eu arrumei pedi pra minha tia vir pra cá, uma tia minha, e ela arrumou todas as coisas dele. Encaixotou tudo direitinho, separou tudo que era dele pra ele vir buscar. E ele veio buscar com uma caminhonete. E ele disse que essa caminhonete era alugada. Ele disse que pra minha mãe e pra minha tia que tinha alugado a caminhonete. Veio aqui, disse que me amava, chorou, ficou triste com a situação, disse que não, nem ele entendia o que estava acontecendo, e não sei o que e tal. Só que ele veio com carro. E na hora que elas me disseram que carro que era, eu falei, eu já vi esse carro. Só que assim, eu tenho certeza que ele não alugou. Esse carro é de alguém. E aí eu pedi, né, levantei a placa do carro que entrou. E quando eu tava descobrindo, eu falei, eu não quero me pronunciar, porque eu tô quase descobrindo alguma coisa, eu posso atrapalhar com isso. Só que ele foi lá e se pronunciou. E contou uma história cheia de florzinha, que eu era maravilhosa, que o casamento foi maravilhoso, mas que ciclos se fecham, que amor não acaba do dia pra noite. E aí eu acho que as pessoas se revoltaram com esse discurso dele, quem sabia, né, do que estava acontecendo. E aí o meu direct choveu de coisas e eu descobri por um fake. Um fake mandou uma foto e disse, eu sou fake, né? Ele assumiu que era um fake, mas que não tinha coragem de me dizer quem era, que quando a história E te contou a história. E me contou que viu há 4 meses atrás eles na Lapa. Isso deve fazer 5 meses atrás. E me mostrou uma foto que ela postou de mão dada com alguém. Só que eu estava 15 anos com ele, eu conheço a mão dele. Então, a hora que eu vi a mão dele, eu reconheci na hora. Mas quando eu olhei para ver no Instagram de quem que estava, porque a mão dela eu não reconheci, aí foi o choque que eu tomei, mas um choque de susto, um choque de surpresa, não um choque mais de dor. A dor acabou. A dor eu deixei lá naquele curso de autoconhecimento que eu fiz. Então, tipo assim, naquele momento, o susto é como se a mão de Deus estivesse entrando dentro de mim e arrancando a dor. E me libertando daquilo que eu não entendia. Ou daquilo que... Desvendando, né? Desvendando, é isso, desvendando. Entender, eu nunca vou entender. Porque para mim não dá para entender uma história dessa. Não dá. Ó, você sabe, a única coisa que eu vou te falar, que você vai levar, que vai ser assim, o que de melhor eu posso te dar nessa live, como mulher, como apresentadora, como comunicadora, como amiga, como você quiser. Não tente entender. Não. Eu já abri mão do entender. Pelo eu não quero amor entender. de Deus, você vai ganhar ainda por cima sofrimento e loucura. Porque você não conseguirá entender. Não dá para entender, porque não dá para entender. Não dá e acabou, e eu já desisti. Acabou. Mas o que aconteceu? Sabe assim, aquelas coisas, aceita que dói menos? Não dá para entender. Ponto. Exato. Next. E na hora que eu descobri, o que aconteceu? Eu me senti aliviada, porque as peças se encaixaram. Eu não entendi, mas as peças se encaixaram. Então, tipo assim, não era culpa minha realmente. Realmente, eu tinha razão. Não, o que eu errei, os erros que eu tive, não eram suficientes para um divórcio. Então, naquele momento, eu também, tipo, me libertei da culpa, me libertei de qualquer coisa que pudesse, sei lá, me prender ainda àquela situação, sabe? Tipo, é isso. Se separou porque estava com outra pessoa e, enfim, é isso. Só que não Acho falou. que, sabe, o que dói é saber por outras pessoas. O que dói é saber por um programa de televisão. O que dói é saber por um fake. Bom, e aí quando você falou com ele? Quando você falou com ele, olha, finalmente, meu amigo. Não falei. Porque o que eu fiz? Na hora, eu falei, só tenho uma pessoa para ligar. Para saber se isso procede.
que é o Bruno, que era também meu amigo, que era o ex-marido dela. Então eu liguei para o Bruno E que é o parceiro musical dele, né? isso, que era o parceiro musical e amigo dele. Aí eu falei assim, Bruno, olha o que eu recebi. Mandei o fake pro Bruno. Falei, você tava sabendo disso? Ele falou assim, olha, Lê, a segunda... Porque eles se separaram 3 vezes, parece. Eles estavam bem em crise mesmo. Eles já tinham se separado 3 vezes num curto período de tempo. E ele falou que a segunda vez que eles se separaram foi porque ele pegou uma mensagem do Marlon para ela. Ela pagava, parece, as respostas, as conversas, mas ele estava atualizando o celular dela e apareceu bem na hora a mensagem do Marlon. E ele disse que a mensagem que ele viu já tinha... Tipo assim, já dava para ver que tinha alguma coisa. E aí ele foi lá, brigou com ela, saiu de casa, ficou 4 semanas fora, mandou mensagem para ele e disse, cara, sabe, eu não sou santo, você sabe, nós não somos santos, nenhum de nós, mas, cara, com a minha mulher, por pior que esteja o meu casamento, então, tipo assim... Gente, essa história teve todos os elementos, né? Parceiros de trabalho, amigos, né? Ela teve todos os elementos terríveis, né? Todas as formas de traições possíveis e Nossa, Valcir imagináveis. Carrasco, Verdades Secretas, é brincadeira, viu? É. Então, o que acontece? Aí, quando eu falei com o Bruno falou a mesma coisa que eu. Lê, as peças se encaixaram. Eu também estava me culpando, porque depois ela falou que não tinha nada a ver, BBB, blá. Eu voltei para casa. Ele falou, só que aí é coisa deles, né? Tipo, parece que ele se envolveu com alguém e acabou se separando. Aí eles se separaram sim, faz uns 3 meses, 4 meses que eles assinaram um divórcio, né? E aí eu acho que a pressão em cima do Marlon cresceu. Porque se ela se separou, então estava na hora dele se separar. Porque é isso que uma pessoa que tem um relacionamento extraconjugal espera do outro. Do Né? outro, é. Ó, se eu separei, eu acho que você tem que separar também. Isso também conjectura minha. Coisa que eu imagino que tenha acontecido. Porque ele disse para mim, não era para ser agora. Eu vinha pensando nisso, mas eu não queria que fosse assim. Eu não queria que fosse agora. Sabe? Tipo, por causa da fertilização, eu tô com um mix de sentimentos. Feliz por ter ganho a fertilização, mas triste porque eu não posso ter esse filho. Então, tipo, eu não sabia do que ele tava falando. Mas ele sabia. Então, Lógico. tipo... Enfim, Bom, aí, então tá. chegamos à conclusão de que tudo bem, se encaixou. Certo. Aí, bom, aí você viu, bom, certo, meu mundo beleza. caiu, né? Meu mundo caiu mesmo, cai de Aqui qualquer já um. tinha caído, Márcia. O mundo dele caiu daí. Porque foi a hora que eles vieram. Aí todos os meios de comunicação, porque esse fake não mandou só para mim. E é gozado que esse fake me mandou, e ela era normal, eu seguia ela e ela me seguia. E eu tinha pedido até uma receita de iogurte para ela no começo do ano, e para mim a gente conversava normal. Para mim a gente tinha se afastado naturalmente, assim como o Bruno se afastou do Marlon. Eu nem passava pela minha cabeça. E aí, quando mandaram para mim, 2 horas depois, porque aí eu fui lá olhar no dela se era verdade, né? Falei, não é possível, deve ser uma montagem. Vi que era, tipo, ela viu o que eu vi e aí me bloqueou. E aí foi muito estranho, porque aí todos os meios de comunicação... Então você nunca mais falou com ela? Com ela, eu vou falar o que com ela? Não sei, podia ter acontecido de algum momento ter me conversado, não. Não. Se ela fez uma notificação onde ela dizia que ela não era minha amiga há 2 anos, eu tenho foto com ela no meu Instagram, onde mostra que eu era amiga dela. E que ela se fazia de minha amiga, já que ela não era minha amiga, então ela se fazia. Porque o que ela escreveu lá, tá documentado. Entendeu? Então, assim, se ela deixou de ser minha amiga em algum momento, ela não me avisou. Então, eu estava sendo amiga também sozinha. Porque, assim, eu fico longe, às vezes, de amigas minhas, 2, 3 anos, amigas que mudaram de país, que se me ligarem, eu saio correndo e vou socorrê-las. Entendeu? Tá, bom, ok. Aí era você... esse nível de amizade que eu achei que tinha, entendeu? Então, para mim, a partir daquele momento, eu já não tinha que conversar mais com ela. Quando ela fez a notificação dizendo que não era minha amiga há 2 anos, meio que ali todo mundo começou a comentar, né? Ah, então tá junto há 2 anos, não sei o quê. Então, tipo, tudo que eles estão fazendo, eles estão se enrolando. Porque eu tô falando da minha vida. Eu tô falando da minha história. Eu tenho direito de falar. Então, a partir do momento que eles não falaram ou deixaram para falar mais para frente, enfim, eles foram se enrolando. E aí tentaram calar a imprensa, eu e o Bruno Tálamo, que é um jornalista. Então, tipo assim, a juíza, na hora, já indeferiu e falou, eles têm direito à expressão. Então, assim, eles também têm direito à expressão. Claro. Eles poderiam tá falando, se comunicando. O que quisesse. Ele não falou comigo até hoje. Tipo, ele mesmo até hoje não falou comigo.
Então, tipo, é boletim de ocorrência, não sei o quê. Quer dizer, peraí, então assim, aconteceu tudo o que aconteceu com você e você ainda tem que prestar satisfações na justiça por estar contando a sua história, a sua dor. Eles achavam que eu tinha, mas eu não recebi nada. Não recebi nenhuma notificação, a juíza indeferiu antes de chegar em mim. Era o que faltava, né? Era o que a faltava. imprensa já divulgou sem eu divulgar, entendeu? Então, assim, eu participei de todos os programas que me convidaram, todos os programas, todas as lives que me chamarem. Por quê? Porque é o seguinte, faz parte da dor você viver a dor. Só que o que você vai fazer com essa dor? Você vai chorar pro resto da vida? Você vai acabar com a sua vida? Ou você vai superar? Ou você vai tentar ajudar pessoas com a sua O que você vai fazer com essa dor? O que você vai fazer com essa dor? Então, tipo assim, eu só fui em todos os lugares falar da minha vida, não foi por mídia, porque, puxa vida, eu preferia uma mídia diferente. Preferia ter mídia de outra forma, sabe? Eu preferia que fosse com uma história feliz, ou porque eu tive... Mas você sabe, Letícia, é tão importante você estar falando isso, porque tem um monte de gente que vai se identificar, que já aconteceu com as pessoas, e no teu caso, como eu disse, é o cubo, porque é público. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a mulher que está acontecendo isso com ela agora, lá, ela está se achando a maior infeliz, a maior isso, a maior aquilo. Aí ela fala assim, pô, mas aconteceu com a outra também. Sabe? E ela não tem voz, né? Ela não tem voz. Ela não tem voz. E nós, mulheres, precisamos parar com a hipocrisia de não assumir as dores que fazem parte da nossa existência feminina. Né? Sejam elas quais forem, o aborto, o abandono, a traição, o ser trocada, ser largada, ser enganada. Não estou dizendo que nós temos que assumir que isso é bom. Não. Estou dizendo que, a partir do momento que eu falar, isso nunca aconteceu comigo, estou sempre maravilhosa, a outra mulher vai achar que ela é a pior do mundo. E não é. O que aconteceu com a Letícia, infelizmente, acontece todo dia. E muitas pessoas, muito mais do que eu consigo ler, estão passando pela mesma situação, ou por situação parecida, ou ainda estão naquela fase de tentar, de arrumar, de achar que pode arrumar. E se eu posso perdoou? Você perdoou? Hoje, perdoei. Perdoei de coração. Tanto ele, quanto ela, quanto todos os envolvidos. Quanto quem quer que seja, as pessoas que me julgaram, as pessoas, por exemplo, da família dele, né, que estavam do meu lado, mas chegou um ponto que, porque eu expus a história, aí eu já não prestava mais. Aquelas pessoas eu também perdoo. Porque enquanto você sofre calada, você é ok, né? Agora, você perdoou, mas se amanhã ele chegar e falar, Letícia, eu errei, eu agora quero voltar com você. É isso. A gente tem que entender a diferença entre perdoar e aceitar. Se eu tivesse entendido essa diferença lá atrás, talvez eu tivesse poupado anos da minha vida. Talvez o meu tempo seja 15 anos. Talvez eu tivesse que viver esses 15 anos, porque muita coisa boa aconteceu nesses 15 anos. E eu posso, querer agora guardar só o que aconteceu de bom. Mas ter o que aconteceu de ruim como lição. Eu aprendi, eu não preciso mais viver disso. Hoje, por exemplo, eu chorei, porque eu lembrei daquela dor. Eu nunca mais lembro daquela dor, porque aquela dor ficou lá, entendeu? Eu deixei lá naquele curso de autoconhecimento que eu fiz. Eu não quero mais olhar para ela. Eu quero olhar para tudo de bom, para tudo que valeu a pena e pensar hoje. É livramento, como vocês falaram, né? Às vezes a gente não perde, a gente se livra. Não é essa a questão. O livramento não é pejorativo. É a liberdade que você tem quando você pode ser você e escolher o que você quer fazer. Sofrer ou superar, sabe? Se jogar, se humilhar ou se exaltar. Ser exaltada, deixar que Deus te exalte. Porque assim, gente, quem tá certo não precisa ficar provando muita coisa, sabe? Quem tá certo e tá tudo bem, e tá aqui, sabe? Tá aqui no meu semblante, tá aqui na minha vida, a leveza de dormir em paz. Mas você acha que essa experiência, porque tudo que acontece na nossa vida, ela vai deixando marcas, né? Sejam boas, más, não importa. Você acha que isso agora te deixou uma marca positiva, no sentido, você cresceu, amadureceu e viu que, bababá, não deve ficar, né, de vaquinhas de presépio e tal. Ou você agora não acredita mais no amor?
Não. Gente, eu acredito no casamento, eu acredito no amor, eu acredito sim que a gente pode ter uma família, papai, mamãe, filhinho, cachorrinho, gatinho, papai, gai, periquito. Eu acredito que a gente possa envelhecer junto com alguém, sim, entendeu? Só que a gente tem que ter alguém que não seja o responsável por isso. Alguém que divida com você realmente 50%. E olhinhos Sabe? bem abertos, né? E tipo assim, ó, e pode ser que não aconteça. E pode ser que mesmo eu acreditando, eu não tenha esse relacionamento. Pode ser, entendeu? Mas eu tô completamente aberta para amar de novo, para confiar de novo, porque as pessoas não são iguais. A gente tem que entender isso, as pessoas não são iguais. Pode ser que a maioria seja assim, mas as pessoas não são iguais. Então, tipo, eu levo isso. Márcia, eu juro pra você, eu tive 4 relacionamentos antes dele. Um foi ótimo, que só acabou por divergência de ideias, de idade, talvez, de caminhos. Mas os outros relacionamentos meus foram relacionamentos onde deixaram marcas. O primeiro eu fui traída, o segundo eu fui espancada, eu fui agredida fisicamente. Tipo, o terceiro foi esse maravilhoso, que foi um relacionamento, um namoro muito bom, saudável. A pessoa tinha tudo no mesmo, tipo, mesmo nível intelectual, de princípios de criação, enfim, Espiritual. espiritual e de a forma de falar um com o outro. Foi um relacionamento ótimo. E um quarto relacionamento que foi muito intenso, que foi o único que eu tive mais rápido, assim, mas que também foi um relacionamento bom, onde eu vi que, tipo, eu podia sair daquele relacionamento para ir para um outro de uma forma tranquila, leve, que as coisas podiam ser diferentes. E quando o Marlon apareceu na minha vida, eu tinha feito um propósito com Deus. Que, como eu tinha tido 4 relacionamentos, eu gostava de ter relacionamento, eu gosto de ter alguém, sabe? Eu vou ser solteira pela primeira vez e vou curtir isso. Eu vou me permitir curtir a solteirice. Aprenda Eu vou me permitir um novo lado seu, né? o novo lado, porque eu sempre quis ter alguém, então, tipo, eu não me permitia. Então, o que acontece? Agora, eu vou viver isso. Porque quando o Marlon apareceu e eu fiz esse propósito com Deus, eu falei, Senhor, eu vou ficar 10 anos com a próxima pessoa que o Senhor me colocar. Seja o defeito que for, eu vou buscar o Senhor e o Senhor vai me dar arma e eu vou conseguir um casamento o casamento que eu sei que eu mereço. E eu fiquei 10 anos, por isso que eu perdoei tanto também. Teve esse propósito que eu fiz com Deus. Então eu falei, Deus vai transformar. Deus transforma quem quer. Deus não bate porta, Deus não arromba a porta. Mas não, eu acho que a gente não pode jogar tanta coisa nas Mas, costas de Deus. sim, por isso, hoje eu sei. Eu não jogava nas costas de Deus. Eu confiava e eu andava sobre as águas que eu inventei. Assim como eu amava um Marlon que eu criei. Um Marlon que talvez ele não seja. E tudo bem. Só que eu criei. Exato. Você Entendeu? estava com Eu uma criei. pessoa que você projetou, né? Que eu projetei. E que naquele dia que ele se separou de mim, morreu. Morreu como se tivesse morrido mesmo, porque não existia. Então morreu. Morreu de eu nunca mais vou ver. Porque eu nunca mais vou ver. A partir do momento que ele saiu de casa e que eu conversei com ele, depois disso, antes de saber da traição, a gente conversou algumas coisas. Porque eu precisava. Todas as minhas senhas iam pro e-mail dele. Tipo, tinha 1 milhão de coisas Claro. caramba, 15 anos. A gente tinha que Lógico. conversar. E Oh, quando eu muita coisa. conversava com ele, eu não reconhecia ele. Era outra pessoa. E eu falei, realmente, o Marlon que eu amei, o Marlon que eu fiquei casada há 15 anos, eu projetei, eu inventei. E não é culpa dele, é culpa minha. Entendeu? E tudo bem ele não ser quem eu pensei que ele fosse. Tudo bem. É o jeito dele, entendeu? Não, o importante, eu acho, Letícia, que é você não ser mais a mulher que você era, né? Nossa, Ah, isso. eu acho que o importante é você não se cobrar. Sabe como que eu acho que a gente supera rapidamente uma coisa? É a gente não se cobrar essa superação imediata, que não é possível. Porque não dá para você pegar, enfiar a mão lá dentro e tirar tudo aquilo que você viveu. É um processo, é um luto, é um processo mesmo que tem o seu tempo. Há tempo para todas as coisas. Tempo de Sim. chorar, tempo de sorrir, não é? Tempo de Tempo de sofrer, falar, tempo de renascer. Sabe, Provérbios de Salomão, que é o grande sábio. Há tempo para todas as coisas. Inclusive, o tempo de chorar é o tempo de se refazer, de se reformular, para depois estar pronto para uma nova etapa da vida.
Então, eu acho que não se cobre dessa... Ah, não! Já... Claro, gente. Então, um dia você vai estar melhor, o outro dia você afunda um pouco, um dia você lembra disso, no outro dia já nem lembra tanto. Mas eu acho que Mas, você Márcia, falar exorciza, sabe? sim, sim. Não, mas o que eu tenho para dizer é assim, eu sempre precisei, entre um relacionamento e outro que eu tive, eu precisava de 11 meses. 11 meses era o tempo para eu sofrer, para eu superar, para eu aproveitar, etc e tal. Hoje, quando eu me vi com 41 anos e eu tenho experiência de vida, eu passei por muitas coisas. Então, eu não me permiti ficar sofrendo meses, porque isso para mim não dá. Eu não gosto de depressão. Eu tenho medo de cair em depressão. Eu tenho medo de me permitir sofrer demais e acabar perdendo a mão. Então, eu estou sempre com medo de perder a mão como eu perdi a mão lá atrás. Então, eu me dispus, eu me coloquei nesse curso onde eu me encontrei e eu me amei. E a partir do momento que eu me amei e que eu era viúva, porque morreu aquela pessoa que eu amava, na minha cabeça, dentro de mim, eu pude seguir. E eu tô feliz de verdade. E, tipo, Amém. eu não tenho mais por que sofrer. Eu tenho que ver o que todo mundo tá me dizendo. Leia, você tem a vida inteira pela frente, você tá muito Tem melhor, você tá mesmo. cheia de vida, Claro. sabe? É uma chance, é uma nova chance na minha vida. E eu não vou perder essa chance chorando, sabe? Reclamando, murmurando. Não, foi bom para mim. Aquilo que você falou, você tem isso como positivo? Tenho, e eu sou grata. Eu sou muito, muito, muito grata a eles, de verdade e de coração, por terem feito isso comigo. Porque se não fosse isso, eu estaria ainda num casamento de mentira. Eu Olha, ainda você sabe o que eu vou estaria. falar? É uma coisa que eu odeio quando as pessoas falam isso, mas é que em determinados momentos, mas a gente tem que ouvir. Imagina se você tivesse um filho agora, né? A decepção seria Sim, ainda maior. Você vai ter sim. seu filho com a pessoa certa, Ou eu vou ter entendeu? meu filho sozinha, Márcia. Hoje em Sim, dia tem com filho a pessoa certa independente. pode ser você, né? Sim, pode ser comigo, é isso. Entende? Porque às vezes a gente procura tanto um pai para o filho da gente e quem somos nós para escolher alguém para ser pai de alguém, sabe? Tipo, quantas vezes a gente erra e aí a pessoa e o bebê fica sem pai de qualquer jeito. Então, É, tipo, se eu tivesse, esse foi o meu sonho, se for a vontade de Deus também, claro, eu por que tenho, não? a certificação é minha, já tá lá, entendeu? É só eu ir lá e fazer. Tem banco de Claro. sêmen, tem um monte de opções. Então, tipo, agora, aí isso que eu me permiti agora. Eu não quero mais. Eu entendi que não é a hora. Entendeu? Com tudo isso que aconteceu, eu entendi. Agora não é hora de eu ficar grávida. Agora Tá é hora de certo, eu tá me certo, curtir. Agora é tá hora de eu certo, viver. Sabe, eu tá tenho certo. planos, né? Tipo, planos para até o ano que vem, planos de coisas que eu tenho vontade de fazer por mim, que eu Isso, tenho você tesão com de fazer, que eu você. tenho É. vontade. É eu comigo. Curtir, sabe? Curtir as minhas redes sociais que eu tô amando, fazer o meu Isso, seja o que canal, for. sabe? É mudar o Ajudar as cabelo, é pessoas. dormir até tarde, seja o que for. Isso. Tipo assim, é trabalhar no que eu quero, no que eu gosto, sem ter horário para voltar para casa, sem dar satisfação para ninguém. Tipo, eu tenho 41 anos, viver a minha independência como mulher, sabe? Realmente independência de trabalhar com o que eu quiser, de falar do que eu quiser, de fazer o que eu quiser. E aí, o ano que vem, quero morar fora, quero trabalhar, Sabe o que sabe? é? De A outras formas. Letícia se reencontrar, né? Me descobrir, ver aquilo que eu gosto realmente, aquilo que realmente me dá prazer, aquilo que realmente, sabe, me dá aquela coisa de acordar de manhã e falar, cara, que delícia isso que eu vou fazer hoje. Vou Vou chegar andar de cansada, bicicleta. então você chega cansada, assim, de um negócio que você fez e fala, que delícia de cansaço, olha só tudo que eu fiz, sabe? Tipo, olha o que eu produzi nesse dia, não produzir de produtividade, produzir de coisas boas. Ontem eu fiz uma live de madrugada que tinha 56 pessoas ali comigo, 3 horas da manhã, orando, louvando, sabe? Falando para mim, eu tô passando mal, eu não tava conseguindo dormir. Ora por mim, ora, vamos orar, vamos Legal. louvar, vamos parar de olhar Olha pro que que tá ruim, bacana. sabe? Vamos olhar pro que é bom. Então, filho, só o ano que vem, Ó, sabe? Final do ano que vem. É como na você hora disse, que, deveria com 50 anos, na hora certa, né? né? Que Você seja o teve com ano que vem. 50 anos e tá bem? E tá É, feliz? Valeu a pena? Gostou? É gostoso? olha, eu tô super cansada, com uma dor na junta. Olha, tô velha, acabada, arrebentada. E- Mas tudo bem. Mas tá feliz?
Tipo, era o que você queria? Tipo, vale a pena na hora que você olha para aquelas coisinhas Eu e acho fala... que, olha, filho é uma missão, né? Nossa, O deve ser filho é uma mais missão. linda. Dá um trabalho muito grande, mas te dá também uma recompensa de amor que é única, entendeu? É única. Eu olho minhas filhas e eu falo, isso é amor. Isso Exato. é amor. Porque é o único amor que eu acredito. No amor de uma mãe por um filho, não são todos, de uma mãe por um filho, não é da mãe, é de uma mãe, porque não é toda mulher que ama o filho como mãe, como Uhum. a gente entende, né, amor de mãe. Entre amigos, mas também não são todos amigos. Então, eu diria, para mim, a tradução de amor é mãe e filho. Essa é a E eu vou te tradução. falar que esse negócio de amor de mãe, eu não sei se a gente precisa gerar e ter um filho para sentir esse amor. É como você disse, tem algumas que geram e não sentem esse amor. Eu senti esse amor. Eu senti esse amor pelos filhos do Marlon. Os filhos do Marlon me emocionam sempre a falar deles também. Porque um tinha 2 anos e outro 7. E eu vivi isso com eles, sabe? Eu amo aqueles dois como se fossem meus. E eu sinto esse amor de mãe. E eu quero ter para mim também. Vai ser no dia certo, sabe? Os Vai! filhos são as maiores preciosidades que eu tenho na minha vida. Eu amo, amo de verdade. São meus filhos. Se alguém fizer mal para eles, eu vou lá que nem uma leoa e vou matar a pessoa que fizer mal para eles. Porque eles são meus filhos. Isso ele me deixou, sabe? Teve muita coisa boa, muita coisa fez valer a pena, mas os filhos, a minha dor hoje é não poder estar com eles, é não poder, talvez até conversar com eles como eu conversava antes, pela situação. Porque eles também estão sofrendo. E eu não quero que eles tenham que tomar partido, porque não existe isso de partido, sabe? Não existe. Você ama Não, não duas vou ver as pessoas crianças, e não, não pelo amor de existe Deus. partido, sabe? Então, por isso que eu tô dando esse espaço para eles, até porque, assim, é pai deles. E por mais que o pai tenha errado, eu não quero que eles tenham mágoa do pai deles. Porque eu queria ter um filho com o Marlon. Porque eu acho que o Marlon é um bom pai. Entendeu? Eu queria ter um filho com ele porque eu vi o amor que ele sentia pelos filhos dele. Então, ele pode ter errado em um monte de coisas. Mas, gente, ele também tem muita qualidade. Ele Claro. também tem muita coisa boa, sabe? Que eu fico triste hoje quando as pessoas atacam demais. Porque eu entendo a empatia que as pessoas têm por mim, pela minha história, mas ao mesmo tempo é complicado. Eu sei que a gente não pode, a gente não tem controle sobre a opinião pública, né? Eu sempre pedi, não retalhem, não julguem, não ataquem a família, não ataquem principalmente os filhos, sabe? Porque estão sofrendo tanto quanto eu, tanto quanto ele. Porque é uma história, é a nossa história, não é a história de uma pessoa, sabe? São 15 anos de história de 2 famílias. Ele não teve consideração com a minha família e saiu dos grupos sem nem dar nenhuma satisfação, nem um tchau, pelo menos. Mas é dele. Se ele se sente bem com isso, tudo bem. Eu fui lá e me despedi da família dele. Se eles acham que eu fiz certo ou errado, eu peço perdão se eles acham que eu fiz errado. Mas eu fiz o que eu achava que eu tinha que fazer e eu não me arrependo. Porque, como você disse, muitos estão passando por isso, mas elas não têm voz. Então, se eu tenho voz, se eu tenho como alguma coisa tem que ter bom de ser público ou de ter a vida pública. É poder ser voz, é poder levantar uma bandeira, sabe, de pessoas que não podem, de pessoas que vão sofrer por isso para sempre se não ouvir um depoimento, se não ouvir uma E que vão história. achar que são as únicas a passar por aquilo, quando não Sim, que são. estão sozinhas, sabe? Olha, Letícia, eu estou aqui, eu não sei se você está percebendo, eu estou subindo meu olho, que como eu fiz 2 lives, eu estou vendo a minha bateria acabar e eu não quero Sim. perder o nosso conteúdo. Então, estou O aqui em meu também está desespero. acabando. Eu estou aqui em desespero que eu estou vendo a minha bateria baixar, assim, porque é a segunda Uhum. live. E eu quero salvar a nossa live para poder postar. Por quê? Porque é isso, porque muitas mulheres estão passando agora, já passaram, ou infelizmente ainda passarão. Sim. E elas precisam ver na história da outra uma esperança para a sua história. Sim. Porque toda vez que a gente passa por uma coisa, se a gente pode ver uma outra história igual, com um final diferente, a gente se sente estimulado, mais forte. E é isso que você está passando. Você está mostrando para todo mundo o quê? Dói? Dói sim. É Uhum. horrível? É sim. É tudo de mal? É sim. Mas tem saída. Lógico que tem. Mas tem Tem saída. saída. E assim,
E, Má, as pessoas às vezes falam para mim, eu não tenho dinheiro para ir para um curso desse de 7 dias que você foi. Não é desculpa. Tem muita coisa boa gratuita na internet. Eu indico para todos que me perguntam coisas gratuitas. Sabe? Você tem que se amar, você tem que querer. Se você não quiser, você não vai, não tem quem possa te ajudar. Não tem curso de 7 dias, não tem curso de 20, não tem clínica de 1000 dias. Que te reabilite. Não tem. Então é assim, se eu pude, se eu conseguir, gente, não faz 2 meses. Não faz 2 meses que ele saiu de dentro de casa. E eu juro pra vocês, olha, eu tô bem de verdade. Eu me permiti hoje sentir de novo aquela dor para que essas pessoas possam ver. Eu tô desse jeito que eu tô, mas eu sou humana. Então, quando eu lembrar, talvez eu chore. Mas não é porque eu chorei. Eu acho que você não iria de forma alguma convencer se fosse diferente. Sim, porque como é que a pessoa pode, menos de 2 meses, acontecer uma tragédia dessa e já tá, não tem nada a ver. Isso não existe, né? Então é isso que eu falei. Eu só não quero olhar para... Eu só não quero ficar focada no que é ruim. Então, se eu conseguir, qualquer um consegue. Qualquer uma que está nessa minha situação consegue. É só querer. Achar força de onde não tem. Não aceite o mínimo mais. Sabe? Não aceite nada que seja mediano, que mediano não é bom. Entendeu? É ou o máximo ou nada. É simples, gente. Não é difícil, não. É só virar a chave. É virar a chave. E olha, gente, e sempre tem uma coisa. Acredite, tá? Acredite. Este é um momento. Parece que isso é a vida. Não é. Isso é apenas um momento da vida. Olha para a sua vida aos 20, aos 30, aos 40, 50, 60. Esse é um momento da vida. E a vida vai continuar. E tudo passa. E como já dizia Chico Buarque, vai passar e vai passar. É isso. E outra, tem todo o divórcio, né? Que tem que agora tratar e etc. Uma hora a gente vai ter que conversar. Não tem jeito, entendeu? A gente não tem filho, então não cabe um divórcio litigioso, não cabe essa pataquada de boletim de ocorrência, processo. Eu não quero entrar nessa, entendeu? Eu não quero entrar nessa, eu quero acabar amigavelmente. Eu quero acabar da melhor forma possível. Então, a gente vai ter que conversar sobre isso. E eu espero que a gente realmente consiga, com o restinho de consideração, de repente, que sobrou, de respeito, eu ainda tenho todo. Mas, tipo, eu espero que seja assim. Que a gente possa acabar numa boa. Vai lá, já assina o divórcio, já resolve isso, já seguir uma vida, cada um... Sabe, com legalidade para ser feliz. Você perdoou os dois, né? Você perdoou os dois. Os dois. Ótimo, todos, sabe por quê? Todos porque a raiva é um veneno que você toma achando que o outro vai morrer. Eu digo isso sempre, sempre. Então, ainda bem, sabe? É a melhor coisa que você se fez. Não foi para eles, foi para você. Alguém falou... Eu não posso mais, Letícia, me desculpa, eu não quero perder a live. Eu tô com medo, a minha bateria tá ficando vermelha e eu não vou conseguir salvar. Porque ela vai, eu vou ter que tirar rápido e pôr ali para salvar. Olha, muito obrigada, fica com Deus. Obrigada. Força, mulher, já passou. Já passou. Vai ficar bem, tudo sempre fica bem. Né? De algum jeito fica bem. Tudo bem no ano que vem. Isso é isso. Tá aí, tá logo ali. Viu? Um beijo, mexeu com você. Obrigada, amor. Comigo. Tchau. Obrigada. Deixa.